Amados irmãos e irmãs em Cristo, é com muita alegria que chegamos até os lares de vocês, nesse culto doméstico da Paróquia Centro de São Paulo. É com muita alegria que aqui chegamos para trazer até vocês a palavra do Senhor nosso Deus. Uma palavra em Joel capítulo 2, versículo 23 diz: alegrem-se, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Pois Deus fez grandes coisas por nós. Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo. Ele caminha conosco em amor. Por isso aqui nos encontramos, em nome desse Deus, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Ouçamos agora o canto de louvor a Deus, o nosso Pai. Dia a dia, passam-se uns instantes. Dia a dia, passam-se os instantes, e o meu Deus me ampara em meu viver. Pondo nele a minha fé constante, nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supre tudo em seu amor. Viva alegro em sofrer penoso, dá-me paz e alento, meu Senhor. Amados no Senhor, a palavra de Deus põe a nossa vida às claras. Por meio dela, somos confrontados com atos e falhas que cometemos e que em nada agradam o nosso Criador, e que igualmente ferem e causam dor ao nosso próximo. Por isso, precisamos uma vez parar e pensar como estão as nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. Temos sido amigos, irmãos? Temos agido em paz, em harmonia uns com os outros? Ou preferimos muitas vezes guardar rancores e ódios em nosso coração, não falando uns com os outros? Isto nos afasta uns dos outros e nos afasta também diante de Deus, porque esta não é a vontade de Deus. Deus quer que nós vivamos em harmonia uns com os outros. No livro do profeta Isaías, no seu capítulo 59, versículo 2, diz: pois os pecados de vocês, que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconde de vocês e não atenda às suas orações. Realmente, o pecado nos afasta de Deus, não faz com que a gente não viva diante da graça e do amor de Deus. Por isso precisamos abrir o nosso coração e humildemente pedir perdão. Perdão onde falhamos com Deus e com o nosso próximo. Por isso, inclina, Senhor, teu ouvido. Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta o nosso clamor. Inclina, Senhor, teu ouvido,
escuta o nosso clamor. Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta o nosso clamor. Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta o nosso clamor. Irmãos e irmãs, quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, quando nós humildemente reconhecemos que falhamos com Deus e com o nosso próximo, nós podemos ter a certeza de que Deus nos perdoa. O Deus da vida nos perdoa, nos restabelece e nos renova, para que possamos viver como um povo perdoado, disposto a perdoar e a partilhar o que Ele nos tem oferecido. Na carta aos Efésios, no seu capítulo 1, versículo 7, diz que em Cristo temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por isso, sintam no seu coração o perdão, a misericórdia e o amor de Deus. E assim, queremos nos colocar em oração. Amado Deus, querido Pai no céu, diante da Tua presença nos colocamos, porque Tu és o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que nos acompanha em todos os momentos da vida, o Deus que nos orienta através da Sua palavra, o Deus que nos conduz em nosso caminhar como Teus filhos e Tuas filhas. Por isso, Pai de amor, vem até nós, abre os nossos corações para que recebamos assim a Tua palavra e que pelo poder do Teu Espírito Santo ouçamos, compreendamos e também levemos essa palavra para a nossa vida. Por Cristo Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Somente a Deus no céu louvor. Somente a Deus no céu louvor, e alegre cantemos, pois libertamos do temor, e filhos nos chamamos. Se Deus mostrou no seu amor, agora acende amor, e o mal já foi vencido. Louvamos-te, bondoso Pai, teu nome enaltecemos, o teu amor jamais descai, Senhor, te agradecemos. Ilimitado é teu poder, e o que tu queres há de ser, benditos nós, teus filhos. Mateus capítulo 7, versículos 24 até 27, onde assim diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa,
e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não temas, pois eu te remi. Não temas, pois eu te remi. Não temas, pois eu te remi. Agora tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. Boa noite, meus amados irmãos, amadas irmãs. Que alegria podermos estar reunidos nesta noite para juntos refletirmos a respeito da palavra de Deus. E eu convido vocês a refletirem comigo. Qual é a importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas? Qual é o impacto que ela tem sobre as nossas ações e as nossas decisões? O evangelho que nós ouvimos anteriormente nos convida a refletir a respeito disso. E convido ainda para refletirmos também a respeito das palavras que se encontram no Salmo capítulo 1, versículos 1 até 4, aonde lemos: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Tanto o texto do Evangelho quanto as palavras do salmista, elas nos alertam para a possibilidade de dois caminhos pelos quais o ser humano pode trilhar. O primeiro caminho é uma vida distante da orientação que Deus nos dá. O salmista retrata este caminho como aquele que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. E por meio do jogo de verbos que ele faz, ele vai mostrando uma cristalização desta vida longe de Deus. Primeiro eu ando longe de Deus, depois eu me detenho, eu paro naquele local e por fim eu me assento, eu me acomodo e passo a viver completamente longe da orientação que Deus nos dá. No Novo Testamento, Jesus fala a respeito daqueles que até ouvem a palavra de Deus, entretanto, não a colocam em prática. Mas me alegro por saber que a palavra de Deus nos mostra que também existe um outro caminho. Caminho este que o salmista retrata como aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor,
na orientação, na instrução que Ele nos dá. E que nesta lei, nesta palavra, medita de dia e de noite. E a partir do momento que eu medito de dia e de noite nesta palavra, ela também está presente nas minhas ações, nas minhas decisões, naquilo que eu falo. Afinal de contas, antes de agir, antes de falar, eu reflito, isto é a vontade de Deus ou não. 2 caminhos que nós vemos diante de nós. Atentar para a palavra de Deus e colocá-la em prática ou ignorá-la. Interessante que cada caminho tem a sua consequência. Viver conforme os ensinamentos de Deus faz com que a pessoa seja comparada à árvore plantada junto à fonte, que dá fruto, que não murcha, ou seja, uma árvore que tem vida. Enquanto aquele que ignora a orientação de Deus é comparado com a palha seca e sem vida, sem estabilidade nenhuma, a tal ponto que o vento pode levá-la de um lado para outro. E no Novo Testamento, Jesus apresenta também essas consequências, dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é aquele que constrói a casa na rocha e ela permanece firme. Aquele, entretanto, que ouve, mas não pratica, construiu a sua casa na areia e ela vem a desabar. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é um presente que Deus nos dá porque Ele nos ama. Um presente que Ele nos dá porque Ele quer que nós vivamos, que nós tenhamos vida em abundância, que nós possamos viver em paz, em segurança. Mas infelizmente, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Ele nos deu. Eu não sei qual é a sua reação diante desse presente que Deus lhe dá, mas algo que eu desejo é que Deus te capacite para que você possa levar esse presente a sério. Que a palavra de Deus não seja algo que apenas entra por um ouvido e sai pelo outro, mas que ela possa, de fato, transformar a tua vida e a minha também. E que nós possamos viver a partir da instrução que Ele nos dá. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que a cada novo dia Ele nos ilumine com a sua palavra. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se montes fortes pelo mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Queremos convidar a todos e todas para estarem conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no culto da União Paroquial de São Paulo, que será realizado pela paróquia nipo-brasileira. E às 18 horas, o culto da paróquia Centro de São Paulo. Sejam bem-vindos a esses 2 cultos domésticos do próximo final de semana. E assim, queremos nos colocar diante de Deus em oração. Pai de amor, em Tua presença nos colocamos como Teus filhos e Tuas filhas nesse momento de oração. Esse momento, Senhor, de comunhão
tão íntima contigo, quando em tua presença abrimos o nosso coração, colocando a nossa vida em tuas mãos. Tu sabes muito bem, Pai, tudo o que passamos. Tu sabes as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, principalmente pensando na questão da saúde em relação a este coronavírus. Tu sabes que milhares e milhares de pessoas, mundo afora, sofrem. Famílias, Senhor, que se sentem isoladas. Pessoas que perderam o rumo na vida. E queremos colocar todos e todas em Tua presença. Para que Tu, Pai, em Teu imenso amor, possas olhar por todos e todas, restabelecendo a vida, restabelecendo a alegria de viver, restabelecendo saúde àqueles que estão adoentados e enfraquecidos. Bondoso Deus, também queremos Te pedir por todas as pessoas que passam necessidade nesse momento, aos empresários que muitas vezes não sabem o que fazer, aqueles que já não têm mais o seu trabalho através do qual ganham o pão de cada dia. Senhor, que Tu possas suprir as necessidades de todos e todas, que Tu possas em Teu amor, Senhor, reforçar a vida de tantas e tantas pessoas. Andando por este centro de São Paulo, Pai, também vemos centenas e centenas de pessoas que vivem na rua, que sentem a aflição. Olha, Pai, por esses menos favorecidos em nossa sociedade. Querido Deus, olha por essa Tua comunidade aqui no centro de São Paulo, que ainda não pode se encontrar para nesta igreja Te louvar, mas que, mesmo longe uns dos outros, possamos, Senhor, elevar a Ti louvor e adoração, hoje e todo sempre. Querido Deus, tudo isso e muito mais que carregamos em nossos pensamentos e em nossos corações, colocamos em Tua presença. Quando juntos oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, nos colocamos também sob a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te proteja em cada passo da tua vida. Amém. E assim, nos encontramos novamente no próximo domingo, em culto virtual. Que Deus acompanhe a todos e todas nessa nova semana. Amém.